Pai do Senhor para todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estudaremos a lição número 2, da lição do primeiro trimestre de 2026, e temos como tema a Santíssima Trindade e o Deus único revelado em três pessoas eternas, com o comentário do pastor Douglas Batista. Estudamos a lição anterior sobre o mistério da Santíssima Trindade, E hoje estudaremos a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai, Estudaremos a lição que tem como título Deus Pai. Nosso textuário se encontra em Mateus 11, 27. Diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nossa verdade prática diz assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 11, 25 ao 27 e João 14, do 6 ao 11. Diz assim as Sagradas Escrituras. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai a quem está em mim, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui é a leitura bíblica que teremos como base para nosso estudo de hoje. E nossos objetivos dessa lição são reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo e identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Então teremos esses três objetivos na lição de hoje. A nossa lição tem como introdução o seguinte texto: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, substanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então aqui nós, de início, a gente já viu na lição anterior a respeito da Trindade, um Deus único, porém em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E vimos que nos foi revelado através das Sagradas Escrituras. Tivemos como texto base o batismo de Jesus, onde ali a gente viu a presença ali da Trindade. O Filho estava ali para ser batizado,
Ao subir as águas, após ser batizado, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de pomba, e dos altos céus o Deus Pai proclama, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então ali a gente viu a Santíssima Trindade presente no batismo do Filho, né? Da segunda pessoa. E hoje nós estudaremos especificamente e aprenderemos, né? Sobre o Deus Pai, né? A primeira pessoa da Trindade. Aqui na introdução ele já diz, né? Que é aquele que procede, de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, né? Criador, redentor e revelador. Ele é o Criador, redentor e revelador de todas as coisas, né? E nós somos, né, por meio da fé, convictos, né? E é importante, né, nós conhecermos, pois isso também nos aproxima, né? Nos aproxima do Deus Pai, né? Conhecê-lo, né, é uma maneira de nos relacionarmos com Ele. A lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos. O tópico 1, vamos estudar sobre a identidade de Deus, o Pai. O tópico 2, sobre o Pai revelado em Cristo. E o tópico 3, a pessoa de Deus Pai. No tópico 1, o primeiro subtópico diz: o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio 6 e 4, né? Aqui é o Shema, né? O Shema de Israel, né? Conhecido como Shema. Esse versículo de Deuteronômio 6 e 4. E ele denota o monoteísmo, né? Que Deus é único. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes e pelos seus atributos e pelos seus atos. Né? O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina aos discípulos a orarem. Está lá o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Né? Então aqui, né, o Pai é o único Deus verdadeiro, né? Como afirma Deuteronômio 6 e 4, como já mencionamos. E em todo o Antigo Testamento, né, Deus está lá revelado, né? Se revela através dos seus nomes, né? Através, a gente vai ver isso dentro dos tópicos ainda, né? Também pelos seus atributos e pelos seus atos, né? Pelos seus atos, durante todo o Velho Testamento, Deus se revela. E também no Novo Testamento ele é revelado, né? Pela sua excelência, e ele é identificado como Deus Pai, né? Então a Bíblia frequentemente está tratando Deus como Pai, por ser o Criador, o sustentador do universo, né? Ele está sobre todos, né? Sobre tudo e sobre todos, né? E o próprio Jesus, né, dá essa ênfase ao ensinar aquela oração, né? Ele começa por esse nome, né? Pai Nosso, né? Subtópico 2 diz assim: o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé, né, professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, conforme Deuteronômio 33, 27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, né? Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Está lá em João 5, 26. Então, o Pai, ele é a fonte da divindade, né? Ele é a fonte. E ele existe por si mesmo, né? Ele mesmo declara, né? Eu sou. Ele não precisou de ninguém para existir, né? Ele existe por si mesmo. Ele é eterno, ele não teve começo e não terá fim, né? Ele sempre existiu e sempre existirá. E também
Diz aqui que ele é Deus, ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele não muda, né? Desde sempre ele é o mesmo. Né? Tem as referências de Salmo, né? Malaquias e Tiago. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existe. Né? Ele é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Também está aqui as referências. Então, ele é a fonte, né? O Filho, né? Jesus, homem, né? Foi gerado através de Deus, né? Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, e o Espírito também, o Espírito Santo, procede do Deus Pai, né? Então, ele é a primeira pessoa, mas não no sentido hierárquico, né? Ele não tem, na hierarquia, ele não é sobre o Filho, ou tem mais autoridade ou poder do que o Espírito Santo. A gente já viu na lição anterior que ambos, né, os três têm o mesmo poder, pois são de uma mesma essência, têm o mesmo poder na Trindade. O subtópico 3 nos diz assim: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica, eu já falei, né? Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a sua distinção pessoal. Então, a gente já estudou, né, que cada um, né, são seres pessoais, né, dependentes, porém, né, numa total harmonia, né? Cada um com sua função, teve seu papel na salvação, na criação, mas todos em perfeita harmonia, pois ambos procedem de uma mesma essência. Diz aqui: o Pai proclamou as palavras criadoras, né, conforme Salmo 33:9, e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção e o Filho a realizou. Né? O plano, Deus Pai planejou, traçou o plano, e Jesus veio à Terra e executou o plano da salvação. Quando o Filho retornou aos céus, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Né? Aqui a gente já vê que o Espírito Santo, quando Jesus sobe aos céus, deixa aqui a Terra após a sua ressurreição, o Espírito Santo foi enviado, né? Jesus foi enviado por Deus Pai, e o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Né? Ambos foram quem enviou o Espírito Santo. Diz aqui: conforme o credo de Atanásio, né, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhum é maior ou menor do que outra, mas três pessoas são coeternas e coiguais, né? Então, nenhum é maior do que o outro, nenhum é menor do que o outro, né? Nem maior, mas são coiguais e também coeternas. Nenhum veio antes ou depois do outro. Né? Então, isso aqui fica bem claro. Né? Subtópico 2. O Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas em cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do Reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos, conforme Provérbios 3:7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Né? Então aqui o texto é bem claro, né? O Pai se revela aos humildes, né? Então aqueles
sábios, né, intitulados sábios, né, principalmente, né, nos tempos ali de Jesus, né, Jesus estava usando esses textos, né, se referindo, né, aos escribas e fariseus que se achavam sábios, né, dono de toda a sabedoria, de cultura, de toda a educação. E Deus não se revela a esses, né, mas se revela aos pequeninos, né, aos humildes, né, aqueles que se fazem como crianças, né, com humildade, são aqueles que recebem a revelação de Deus através do seu Filho, através de Jesus, né, são aqueles que o buscam, né. Então aqui o Pai se revela aos humildes e não aos soberbos. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Então, se nós queremos conhecer o Deus Pai, o Deus, né, nós o conhecemos através de Jesus, né? Somente Jesus é esse mediador, é esse que nos faz nos aproximarmos e conhecermos a Deus, né? Somente através de Jesus. Então aqui ele nos dá esses dois, né, princípios importantes, né? Que Deus é um ser pessoal e relacional. Ele é pessoal, né? A gente já estudou sobre isso, é um Deus pessoal e também relacional. Ele se relaciona com as pessoas através de Jesus, né? Ele quer esse relacionamento entre nós e ele, né, através do seu Filho, né? E não há como, né? Não tem como, fora de Jesus, fora do Deus Filho, né? Do Filho, né? Nós conhecermos o Pai. Não tem outro caminho. Não podemos conhecer a Deus, né, por outro caminho. Ele afirma que qualquer tentativa disso, né, será um conhecimento incompleto ou distorcido, né, e fadado ao erro e à idolatria. Então, se nós nos desviarmos, sairmos do Filho, não conheceremos e não nos aproximaremos, não nos relacionaremos com o Pai, se não for através do Filho. Então, quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem de sua pessoa. A unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então, nesse diálogo aqui entre Jesus e Filipe, né, onde Filipe, né, pede para Jesus mostrar a eles o Pai que bastava, né, e Jesus, né, dá aquela resposta, né, bem dura para Filipe: estou há tanto tempo convosco, Filipe, você ainda não conhece o Pai, porque quem vê a mim vê o Pai, né? Quem vê a mim vê o Pai. E ele também afirma: eu e o Pai somos um. Isso, né, essa afirmativa, né, ela é uma ratificação, né, da doutrina da unidade da Trindade, né, a unidade dos três, né, os três são um só Deus, né, porque o próprio Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então, se nós vemos o Filho, se nós vemos a Jesus, nós também estamos automaticamente vendo o Pai, né? Jesus afirma isso: quem vê a mim, vê o Pai.
né? Então, ele encerra aqui esse tópico dizendo: conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai, né? Então, Jesus disse que estava ali há tanto tempo, a presença de Jesus ali no meio, né? No meio dos seus discípulos e dos seus seguidores, né? Era a presença do Deus Pai também, porque era o Deus encarnado aqui na Terra, né? Tópico 3, a pessoa de Deus Pai. Atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são a autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Então, conhecendo a pessoa de Deus Pai, né? Os atributos incomunicáveis do Pai são aqueles que revelam a sua divindade, ele não comunicou, ele não transferiu, né, para nenhum outro ser, né? Eles são absolutos apenas de Deus, né? Ele começa pela autoexistência, né? A gente já falou nisso, que Deus existe por si mesmo, né? Ele mesmo afirma isso: eu sou o que sou. Ele não precisou, nem precisa de nada, nem ninguém para existir, né? A sua eternidade, né? Deus não tem começo nem fim e não está limitado pelo tempo, né? Ele é atemporal. Deus não é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Ele não está limitado ao tempo. Imutabilidade, Deus não muda, ele é sempre o mesmo, né? Deus tem esse atributo também da imutabilidade, ele é o mesmo desde sempre e será também para todo sempre o mesmo, né? Ele não muda. Ele é fiel e imutável. Onipotência. Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar seus desígnios, né? Está lá o texto de Jó, né? Eu sei tudo o podes, né? E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então Deus é dono de todo o poder. Ele é onipotente, ele é dono de todo o poder, né? Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, presente e o futuro. Ele conhece tudo e todos, né? Ele tem esse poder, né? Essa onisciência, ele conhece tudo. Também a onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares, né? Mas deixando bem claro que essa onipresença de Deus não é como os panteístas acreditam, que Deus a natureza é Deus e tudo é Deus. Não, Deus nem tudo não é Deus, mas Deus está presente em todos os lugares, né? Em todos os lugares, não há lugar que Deus não está, né? Ele tem esse poder, né? Ele é onipresente, né? Não tem nada que o limite, né? Atributos comunicáveis do Pai. Agora nós vamos ver as qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, né? Embora seja de uma maneira limitada, né? Não como Deus, mas ele compartilhou alguns atributos seus com nós humanos, né? Com o homem. Diz aqui, ó, e refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos, né? Em grau menor, claro, né? Num grau menor, no ser humano criado a sua imagem e semelhança, né? Então, na criação, né, que diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus, né, a sua imagem e semelhança foi alguns atributos que o homem herdou, né, de Deus, esses atributos comunicáveis. São eles, destacam-se, né, alguns, né? A santidade, porque Deus é santo, né? E chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Então, Deus nos presenteou com esse atributo da santidade, né? E ele quer que nós sejamos também santos, como ele também é santo, santo, santo. O amor. Deus é amor em essência, né? E podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Então, Deus é o próprio amor, né? Aquele amor incondicional, né? Um amor diferente do nosso, né? Mas que nós devemos também, né? Como nós recebemos esse atributo também, amar, né? Jesus ensinou, né? Falou sobre esse amor, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a nós mesmos, né? Então, devemos amar o nosso próximo, devemos exercer, né, o amor, que é também o fruto do Espírito, né? É o amor. Fidelidade, né? Deus é
sempre fiel e também somos desafiados a sermos fiéis, né? Então Deus também nos presenteou com esse atributo chamado fidelidade. Nós devemos ser fiéis, assim como Deus é fiel para todo sempre. A bondade, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária, né? Então, a nossa conduta, nós devemos ser pessoas, né, dotadas da bondade, né? E a bondade, né, vem também de Deus. Os nomes que revelam o Pai, subtópico 3, último subtópico, diz assim: os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam a sua natureza, obras e virtude. Então, por diversas vezes nós vamos ver, né, no Antigo e no Novo Testamento, né, Deus, né, alguns nomes sendo atribuídos a Deus que revelam, né, revelam a sua identidade, né, revelam a sua natureza, né, obras ou virtudes, né. Cada nome desse tem um significado, né, sobre Deus, né. O nome Elohim, né, que a gente usou na lição passada, né, que é um termo plural, mas que revela um singular, um Deus único, né. O nome Elohim, apesar de do plural, reafirma o monoteísmo, né, e alude à pluralidade da Trindade. Então, o Elohim, plural, quando fala lá em Gênesis 1:1, né, que Deus, né, criou todas as coisas, então ali revela um Deus criador, né, mas que também esse termo no plural, ele alude à pluralidade da Trindade, né. El Shaddai, né, está lá em Gênesis 17:1, revela Deus como todo-poderoso, né, revela também um dos seus atributos, que é a onipotência, né, então Deus todo-poderoso. Adonai, né, está lá em Salmos 8:1, e o grego Kyrios, né, manifesta sua autoridade como Senhor, né, então manifesta a sua autoridade como Senhor. O tetragrama pessoal, Yahvé, né, revelado como eu sou o que sou, né, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, né, revela também dois dos seus atributos, né, a eternidade e a imutabilidade, que Deus não muda, né, é o Yahvé. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, né? Esses nomes, eles identificam Deus Pai, né? Que é o que a lição de hoje estamos estudando. Sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã, sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então, os seus nomes revelam muito sobre ele, né? Então, seus nomes, né, quando a gente vê na Bíblia, né, Deus, né, cada nome desse tem uma revelação do próprio Deus, né? Conclusão: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperta em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Então aqui a conclusão, né? A importância de nós conhecermos a Deus Pai, né? Através do Deus Filho, né? É a essência, né, da nossa vida cristã, né? É a essência, né, de conhecer a Deus, que é um Deus um Deus sustentador de todo o universo e toda a nossa vida, né? O Deus criador e sustentador, né? Então que possamos, né, extrair o melhor, né, dessa lição, né? Então encerramos aqui essa lição que teve como tema o Deus Pai, né? Até uma próxima oportunidade.